Há momentos na vida em que o silêncio pesa mais do que o barulho. Momentos em que as respostas não chegam, em que as portas parecem fechadas, em que as orações parecem ecoar no vazio. É nesse espaço interior, onde a esperança é testada, que o coração começa a se perguntar se aquilo que um dia foi prometido ainda pode acontecer. Se o tempo passou demais, se algo foi perdido, se o impossível venceu. E é exatamente nesse lugar profundo da alma que uma das declarações mais poderosas de toda a Escritura se levanta como uma verdade absoluta. Porque para Deus nada é impossível. Essa frase não nasce em um cenário de glória humana, não surge em meio a aplausos, multidões ou sinais espetaculares. Ela é dita em silêncio, num encontro íntimo, quase invisível aos olhos do mundo. O anjo Gabriel fala com Maria, uma jovem simples, sem status, sem influência, sem posição social, sem garantias naturais de que algo extraordinário pudesse acontecer através dela. E ainda assim, o impossível é anunciado. Maria ouve que conceberia o Filho do Altíssimo, não por meios humanos, não por esforço próprio, não por mérito, mas pelo agir soberano de Deus. Diante de algo que a mente humana jamais conseguiria explicar, vem a afirmação que atravessa gerações, atravessa crises, atravessa limitações. Nada é impossível para Deus. Isso não é uma frase motivacional, não é um consolo emocional, não é uma tentativa de acalmar o medo. É uma lei espiritual. Napoleon Hill assinava que toda realização começa quando a mente humana se alinha com uma verdade maior do que suas próprias limitações. Uma verdade que transcende lógica, estatísticas e probabilidades. E essa verdade é simples, embora profunda. O impossível só existe para quem tenta controlar tudo sozinho. Quando Deus entra na equação, as leis naturais deixam de ser limites e passam a ser apenas referências. Aquilo que parecia definitivo se torna transitório. Aquilo que parecia fechado se torna provisório. Maria poderia ter reagido com medo, poderia ter questionado, poderia ter se escondido atrás da lógica, da biologia, do julgamento das pessoas, da opinião alheia. Mas ela faz, enfaticamente, algo que poucos conseguem fazer. Ela se rende. E rendição verdadeira não é desistência, é alinhamento. Maria diz: "Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra." Nesse instante, algo muito mais profundo do que uma gravidez sobrenatural começa. Um princípio eterno é ativado. Quando a fé se submete, o impossível obedece. Prosperidade espiritual não nasce da força, nasce da confiança. Prosperidade verdadeira não vem da pressa, vem da certeza silenciosa de que Deus cumpre tudo o que declara, mesmo quando o tempo parece contradizer a promessa. Napoleon Hill assinava que a mente humana, quando alinhada a um propósito definido e sustentada por fé inabalável, torna-se um instrumento capaz de transformar realidades inteiras. Maria não tinha um plano estratégico, não tinha garantias, não tinha controle. Ela tinha fé. E fé não é negar a realidade, é confiar em uma realidade superior. Talvez hoje você esteja diante de algo que parece inalcançável. Um problema financeiro que se arrasta, uma ferida emocional que insiste em não cicatrizar, um relacionamento rompido, uma promessa que parece ter demorado demais, um sonho que o tempo tentou apagar. A mensagem de Lucas 1:37 não é apenas sobre Maria, é sobre você. Aquilo que é impossível para a sua força é possível para o propósito de Deus. O mundo ensina que você precisa controlar tudo. Deus ensina que você precisa confiar.
Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada, a capacidade de manter convicção mesmo quando os sentidos ainda não veem resultados. O impossível começa a ceder quando você para de lutar contra ele e começa a se alinhar com aquilo que foi prometido. Maria não pediu provas, ela ofereceu disponibilidade, e isso muda tudo. Não é sobre entender como, é sobre confiar em quem. Quando Deus declara algo, ele não depende das condições, ele cria as condições. O mesmo Deus que abriu o ventre de uma virgem, que trouxe vida onde não havia possibilidade, que transformou silêncio em cumprimento, continua operando hoje. O céu não mudou. As promessas não perderam validade. O poder não diminuiu. O que muda é o coração que recebe. Talvez o seu impossível não seja gerar um filho. Talvez seja gerar esperança novamente. Gerar estabilidade. Gerar paz. Gerar um novo começo. E assim como Maria, o seu papel não é explicar, não é controlar, não é antecipar, é confiar. A prosperidade começa quando a mente descansa, quando o espírito se alinha, quando o coração diz, mesmo tremendo, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Nada é impossível para Deus. E quando você crê nisso de verdade, o impossível começa a perder a autoridade sobre a sua vida. Se esta mensagem falou com você, não foi por acaso. Existem conteúdos que informam e existem conteúdos que despertam. Este canal é para quem escolhe crescer por dentro, fortalecer a fé, alinhar a mente e viver a prosperidade que começa no espírito e se manifesta na vida. Inscreva-se agora no canal Receitas de Prosperidade. Ao se inscrever, você declara que não vive mais no medo, na dúvida ou na escassez, mas na confiança, na fé e na certeza de que Deus ainda realiza o impossível. Aqui, cada mensagem é uma semente, e quem permanece, colhe. Nos vemos no próximo conteúdo.